pessoal, boa noite, aqui é o Pablo, eu sou o criador do Imprimindo em 3D e hoje você está em mais uma live Descomplicando a Impressão 3D. Hoje live de número 46, é a live onde eu tiro dúvidas ao vivo e respondo as principais dúvidas que aparecem na caixinha, que aparecem nos vídeos, que aparecem nos stories. Vou começar com a nossa primeira dúvida que eu recebi aqui, né? Eu tava falando sobre, eu fiz um story a respeito de bustos, né? E usei esse busto aqui do Magneto como exemplo. E nesse busto eu falei que, na verdade, me falaram assim na caixinha, você faz parecer fácil. E a verdade é que busto, né, é um dos como é que eu vou falar? Dos tipos de projeto mais legal que a gente tem, né? Porque todo mundo tem algum filme preferido, algum tipo de série, algum super-herói, ou não somente busto de super-herói ou de filme. Na verdade, o Magneto é até um vilão, né? De certa maneira, um super vilão. Mas busto, seja de... A gente tem o busto do Einstein, por exemplo, busto de pensador. Enfim. E por que os bustos eu falo que são bem mais fáceis, né, de imprimir? E eu fiz essa associação para falar da geometria, né? E como os modeladores hoje em dia já fazem de uma maneira que deixa muito mais simples. Por que eu quis dizer isso mais simples? Porque vamos lá. Eu vou usar o próprio busto aqui do Magneto para explicar. Quando a gente pensa num busto, a gente olha só na frente... A gente pode pensar assim, tá com problema, ele pode dar, deixa eu arrumar aqui, ele pode dar problema no nariz, né, por conta do overhang, deixa eu ajeitar aqui, por conta do overhang do nariz, ele pode dar problema no overhang do queixo, né, quando a gente pensa em imprimir um busto assim, você tem um overhang aqui de lado, aqui no nariz que vai gerar muito suporte. Se a gente pega o busto reto, igual eu falei, você tem overhang no queixo, overhang no nariz, quando a gente deita ele, a gente corrige esse overhang porque o nariz aumenta, né, o ângulo de overhang ou diminui, dependendo do seu ponto de vista. Mesma coisa para o nariz e para o queixo. Nesse caso aqui, além de ter resolvido, né, ele criou um problema, na verdade não criou, já tinha esse problema, que era o capacete. Aqui talvez se imprime reto, como estava assim, a gente talvez não teria o problema no capacete. Por quê? Porque o capacete aqui do Magneto, ele não é paralelo ao chão, né? Você vê que ele tem um certo ângulo, então ele começa assim no queixo, ele sobe. Se esse ângulo estiver correto, eu não iria suporte em todo ele, talvez no começo. Mas aqui, beleza. Se tratando desse modelo em específico, e que serve para outros bustos, quando a gente geralmente tem esse corte aqui, esse busto é impresso assim. Então ele já trabalha o ângulo para você aumentar, né, o ângulo do queixo, o ângulo do nariz. Então por isso que eu falei que, de certa maneira, busto é mais fácil de imprimir, principalmente quando o modelador já faz esse busto pensando em impressão 3D. E agora, como está cada vez mais popular, a gente vê que o cara que faz o projeto, ele já entende os princípios de desenho para impressão 3D, ele já corrige, né, o ângulo, pensando que vai ser feito a impressão 3D, então fica muito fácil imprimir busto. Isso serve para esse busto aqui. Vou pegar uma peça que não é um busto, mas para dar um exemplo de desenho para impressão 3D. Mas então, essa foi a ideia. Tem outro busto ali do Demolidor, já um busto bem mais fácil também, que segue a mesma ideia. O que um modelador faz? Ele corta os braços, eu aprendi, se eu tiver errado alguém me corrige, que busto é quando não tem braço. Eu fiz uma live, eu falei sobre o busto do Sandman, que é aquele personagem da série da Netflix, e eu chamei de busto, mas aquilo não é busto, porque ele tem braço. Busto não tem braço. Então, acaba que o cara já faz pensando para impressão 3D. Mesma coisa do Demolidor, só que ele é mais fácil porque o capacete dele é grudado assim na cabeça dele, né? Então ele já começa a impressão, faz um overhang mais leve. E aqui, o fato de imprimir assim, fazer esse corte, depois o que o modelador faz para facilitar a impressão? Ele faz um buraco aqui, né? E coloca deixa eu arrumar a câmera para pegar aqui. Ele faz um buraco aqui e depois coloca uma peça aqui atrás, um suporte para o busto ficar em pé. Então a pergunta foi, o porquê de eu falar que bustos são mais fáceis de imprimir? É pensando quando o modelador faz pensando na impressão 3D. Porque, igual, resumindo, né, esse caso aqui, porque você sempre tem que pensar em suporte. Nesse caso, o único suporte que eu usei aqui foi exatamente aqui debaixo do capacete, né? Essa parte aqui, ó. Essa parte que não tinha muito o que fazer. Beleza? Então, busto. Ainda falando de desenho para impressão 3D, esse aqui é outro projeto de uma das últimas impressões que eu fiz para quem acompanhou também, que é o Super Buu, né? Personagem do Dragon Ball Z. E o que é o legal dessa peça aqui? Por mais que ela pareça ser muito complexa, né? Tem a parte da roupa dele aqui, da calça. O que o projetista fez? Ele, de novo, fez pensando na impressão 3D.
Então ele já fez com overhang na roupa, fez com overhang aqui na perna. Aqui no fim ele fez um bridge, né? Juntou todo mundo ali. E aqui no braço também foi muito inteligente, por quê? Ele pegou a mão dele, juntou aqui no tronco, então você já começa com um overhang aqui legal, que você não tem que usar suporte. E aqui uniu aqui, mesma coisa para esse braço. Aqui tá, quando eu coloquei para simular, esse ângulo tava no limite. Ele não poderia fazer esse braço um pouco mais para baixo, porque ia fechar demais o ângulo, e aí você teria que usar suporte. E aí serve também, mesma coisa para a questão aqui da cabeça, né? Que eu não sei como é que chama isso aqui lá no Dragon Ball Z, se isso aqui tem algum nome, essa parte da cabeça dele. Intencionalmente, ele fez essa parte da cabeça que eu acho que não é grudada no corpo, essa parte aqui, né? Eu acho que não é grudada no corpo. O que ele fez? Ele grudou ela no corpo, né? Para subir, para começar a construir a camada aqui e a camada juntar com a cabeça. Então você usou mais uma vez recurso de desenho para impressão 3D para zerar suporte, porque se você está fazendo uma peça orgânica, geralmente é uma peça que você vai ter que usar mais suporte. Então, se você entende esses conceitos, né? Esse STL é de um modelador que tem um monte de STL. Esse aqui eu acho que é de um segundo projetista, eu não sei o nome. Depois, se vocês quiserem, eu até coloco no grupo do Telegram. Tem um link do Telegram aí, se alguém não tiver. É um grupo de notificação, mas eu costumo colocar links lá, as coisas, né? Enquete para gente poder conversar melhor lá. E posso colocar também os links desses STLs concentrado lá nesse grupo do Telegram. Na verdade, não é um grupo, né? É um canal de notificação, um canal que eu uso para avisar de aula, etc. Seguinte, bico 06 com muito string, retração 7, velocidade 60 e não resolve. O que fazer? Eu até comentei isso, essa questão de valor, com um aluno no nosso plantão do curso ontem à noite. Ele entrou e falou assim: Pablo, ele mostrou a torre de string. Essa torre foi a primeira que eu fiz, tal, cheio de string lá. E depois eu fiz essa aqui usando as configurações que o outro aluno nosso lá, eu esqueci o nome, nem lembro quem que era que falou pra ele, sugeriu usar. Que a gente teve plantão sábado passado, sábado e terça. Aí ele falou assim, eu usei as configurações que o outro aluno falou pra usar, né? Eu falei, cara, então, aí isso serve um pouco pra explicar essa pergunta que eu recebi na caixinha. Não existe um valor de retração, seja velocidade ou comprimento, né? Que vai funcionar para todo mundo. Porque assim, se o filamento mudou a cor, ele vai se comportar de maneira diferente, ele vai precisar de valor diferente. Se mudou o fabricante, até se mudar o lote. Eu lembro que teve outro caso com um aluno, como é que ele chama? Acho que era o Eduardo. E ele comprou um filamento branco da marca que eu tinha aqui. E aí, na verdade não foi o branco não, foi um preto glitter. E aí eu tinha aluno que tava tendo problema, ou não tava tendo problema, na verdade, e eu tive problema, uma coisa assim. E quando a gente foi ver, era exato, eu lembrei, ele tinha problema com o preto glitter e eu não. E era o mesmo, eu falei, o que ele chamava? Não lembro agora. Falei, pega aí, manda foto do lote do filamento pra gente comparar. E era o mesmo lote e ele tava com problema. O que mudava? Mudava a impressora, certo? Mudava a máquina. Eu sempre gosto de analisar, né, qualquer impressão que eu vou fazer usando os 3 pilares que eu ensino, né, que são material, impressora e STL. O que acontece? No nosso caso, ele estava tendo problema de retração lá, de string, com esse filamento, que era igual ao meu. E até o lote era igual. Então, se você pegar os 3 pilares, material, impressora e STL, o material era o mesmo. O primeiro pilar era igual. A impressora não era igual. E o STL era igual, porque ele estava utilizando um STL de string, usando o que eu ensino no curso para fazer o teste. Conclusão disso tudo. Se você tem uma variável que muda dessas 3, você já não pode comparar o seu teste, certo? E nesse caso, além de tudo, a gente tem dentro da questão de calibrar o material, a gente tem a temperatura e os parâmetros de retração, né? Os parâmetros básicos de retração. A gente tem os parâmetros mais avançados, né? Para calibrar também ao string. Mas onde eu quero chegar depois dessa história é que não tem um valor que vai funcionar para todos os filamentos, para todo mundo, todas as impressoras. A pergunta foi bico 06 com muito string, retração 7, velocidade 60 e não resolve. O que fazer? Então, o que eu faria é usar o método PCV. Eu até dei uma aula no YouTube sobre isso, que é o seguinte, você vai primeiro calibrar a temperatura, você vai pegar um filamento, você vai usar a temperatura mínima dele pré-subextrusão. O que é subextrusão? É quando você está mandando menos material do que precisa, certo?
Então você está com subextrusão. O prefixo sub, né? Tá te falando que você tem menos extrusão, menos material do que você precisaria. Então você vai usar a temperatura mínima, porque geralmente a temperatura já resolve. Se não resolver, você vai usar o comprimento de retração máximo pré-subextrusão e a velocidade de retração máxima pré-subextrusão. Normalmente, com esses 3 parâmetros, você consegue já resolver. Por favor, estou fazendo uma caixa, paredes finas, estou com problema na aderência das camadas. Já tentei todas as temperaturas possíveis. PLA+, da Slim 3D. Sabe onde melhorar a aderência das camadas? Vamos lá. Aderência ou adesão. Primeiro vamos dar um passo para trás. Eu vou te explicar, você vai saber o que você vai fazer. Só vai falando se você entendeu o raciocínio. Vamos entender o processo, impressão 3D. Camada, 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 camada. É um processo de adição de camadas. Então você tem que ter uma camada, né, que chegou em cima da outra com a temperatura e pressão certa, certo? Então pressão e temperatura. Você deixa uma camada em cima da outra com velocidade baixa, essa camada de cima não vai reaquecer de novo a de baixo para melhorar a adesão. Beleza? Então a camada de cima tem que chegar, tem que esquentar a de baixo para melhorar a adesão entre camadas. Primeira coisa é isso, temperatura. Depois disso a gente tem a vazão, né? Na verdade, a pressão. E a pressão a gente controla com a vazão. Se você estiver entregando menos material do que precisa, o que vai acontecer? Se não tem a vazão correta, a camada de cima não vai apertar a de baixo. Se não for apertar a de baixo, se ela não gruda direito, certo? Então isso é a pressão. E a vazão pode ser fluxo, pode ser steps e tem também a altura de camada. A altura de camada muito grande quer dizer que o bico vai deixar uma camada muito em cima da outra. Quanto mais perto da camada de baixo o bico tiver, mais pressão entre camadas vai colocar, concorda? Se você tem um bico aqui, a camada está aqui, uma coisa é o bico, que é duro, né? Empurrando, né, a extrusora lá, colocando aquela pressão sobre o material. Outra coisa é o bico muito alto jogando a camada no ar. Isso é tão verdade que quando você tem uma altura se você nivela muito alto, pode descolar mais fácil, que deve ter sido o que eu fiz ali, ó. Eu dei uma geral aqui, limpeza, troquei umas peças, devo ter nivelado correndo. Devo não nivelei, liguei e vim para gravar aqui e acabei não prestando atenção. Então, altura de camada menor, mais pressão, mais adesão. O que eu sugiro? Desliga tudo. Igual, chegou um aluno no plantão de ontem com um monte de configuração. Não tem como eu ver suas configurações. Eu falei para ele, cara, vai lá, aperta, vai na tela lá e coloca na configuração básica lá. Porque o Cura ele vai e fala assim, você quer descartar as configurações ou continuar? Quando ele faz isso, eu consigo ver tudo que o cara mudou. Aí eu vi que o aluno tinha mexido em muita coisa que nem precisava, até que eu encontrei o problema dele. Que era, ele mudou o ângulo do padrão do top layer. Entendeu? Você muda o ângulo, você muda a forma que as camadas são colocadas, mas não tem como fazer isso agora. Mas então faz o seguinte, cara, zera tudo. 3 coisas que assim, deve melhorar. Zera tudo aí, usa a altura de camada, sei lá, de 20 a 40%, por exemplo. Bico 0,4. Não, 20 vai ficar pouco, né? Vai demorar demais. Põe de 30 a 50. Então assim, 30 a 50, bico 0,4, você vai usar uma altura de 0,2, que são 30%, até 50%, até altura 0,2. Desculpa, 0,12 até 0,2. 30 a 50%. Beleza? Aí você já consegue ter uma adesão boa. Depois disso, vê o fluxo, entendeu? Mas se a caixa com paredes finas, agora pegando isso aqui, prestando atenção, tive outra visão aqui. Se a parede for muito fina, só uma pergunta, a adesão das camadas é na lateral, é na vertical ou na horizontal? Porque se for na vertical, o que pode ser? Se a parede for muito fina, se estiver usando um Cura antes do Cura 5, você tem que pensar no projeto para a largura de camada. Por exemplo, essa peça aqui, deixa eu pegar uma peça aqui para você entender o que eu estou falando. Na horizontal. Ah, não, então não é isso. Porque não, tá certo, é na horizontal, né? Beleza. Olha aqui, essa peça aqui, por exemplo, essa peça aqui, quando eu imprimi ela pensando, deixa eu tentar baixar essa câmera. Pensando na largura de camada com base no bico que eu ia usar. O que eu quero falar com isso? Se eu não me engano, eu usei aqui uma largura de 1.8
que daria bico 0,6 ou foi 0,4 com 5 passadas? Eu acho que foi bico... Não, eu acho que foi bico 0,4 com 5 passadas. O que eu quero falar 5 passadas? Se o bico é 0,4 e eu passo 5 vezes, eu tenho aqui, ó, nessa largura 2 milímetros. Então, você tem que pensar na largura de camada, na verdade, a largura da parede fina da sua caixa ser proporcional, ser múltipla da largura de camada. Por quê? Vamos supor que você vai lá e faz uma largura de 2,3, entendeu? Tem largura que o bico consegue passar lá no meio e deixar um restinho de material. Tem largura que ele não consegue, entendeu? Então, se ele não consegue nem passar lá para deixar parede e não consegue passar para deixar preenchimento. Vai ficar uma folguinha. Entendeu? Então, no caso que você falou que é horizontal, igual eu falei aqui, ó, eu fiz pensando no jump do bico. Foi exatamente isso. Aqui eu fiz com bico 0,4. Isso aqui tem de largura 2 milímetros. Aí eu, se eu não me engano, usei duas paredes. Duas paredes de cá e duas de cá. Ele chega a 2, 0,4, 0,4, 0,8, com 0,8, 1,6 e deixava uma camada, uma passada de preenchimento no meio. Chegava em 2 milímetros. Entendeu? Fez sentido isso aí? Eu vou guardar aqui. Porque se fosse na vertical, seria o que eu tinha falado antes. Aí era adesão entre camadas, era pressão, temperatura, entendeu? Vazão, altura de camada. Camada de topo, problema com a finalização do topo, habilitado faça ferro. Ele fica faltando filamento ou fica uns relevos irregulares. Não fica liso. Tem uma biqui. Estou usando a configuração padrão com velocidade de 40 mm por segundo, material PLA e temperatura 185. Ó, velocidade aí, tranquilo. Se você não mexeu na velocidade de nada, você está usando a velocidade 40, que seria a velocidade padrão, né? Diga assim, a velocidade geral, tudo bem, só não mexe nas outras velocidades por enquanto. A velocidade tá tranquilo, não é isso. A temperatura talvez também não, depende. Faltando filamento, foi com os relevos. Ó, relevo irregular pode ser que você tá com pouca top layer, entendeu? Porque quanto mais, o que acontece? Quando você tem pouca top layer, você tá colocando aquela parede, aquele top layer sobre preenchimento. A primeira que você faz. Se você coloca ela sobre o preenchimento, o que acontece? Tá fazendo um monte de bridge, que o preenchimento ele não é maciço. Ele deixa vãos, ele deixa folga. Quando esse preenchimento deixa vãos, pensa nessa peça aqui, ó. Se o preenchimento deixa vãos e deixa folgas, algumas camadas vão ficar regular. Então, quanto mais top layer você fizer, mais você tem um top mais bonito, entendeu? Que uma camada vai ficar mais ou menos, vai fazer um monte de bridge, a segunda esconde a primeira e vai até 4, 5, um valor que vai resolver. Beleza? Não, o padrão é 60, mas você diminuiu, não tem nenhum problema não. Beleza. Cara, se tá faltando filamento, pode ser fluxo, por quê? Se a sua parede não encontra o preenchimento, por exemplo, ou no seu caso o top layer, na verdade, né? Se a parede não encontra o top layer, você vai ter falha. Então, assim, você pode configurar o fluxo, ou se você quiser fazer um teste mais rápido, né, o que eu costumo fazer, aumenta a sobreposição do top com a parede, para você ver se é fluxo. Porque pode te ajudar. Mas eu teria que ver como é que tá essa falha se está faltando filamento. Eu vou dar um exemplo de um aluno de ontem, essa história. Que ele tava com um problema na camada de topo. Deixa eu ver essa peça aqui. O que aconteceu? Falou, Pablo, ele mandou uma foto, não, abriu, mostrou e depois abriu o Cura para mostrar a configuração que ele tava usando no nosso plantão. Eu falei, Pablo, tá com problema disso aqui e tal. Eu falei, cara, abre o Cura, vamos ver o que tá acontecendo aí. Tava com top layer zoado também, com umas falhas. E aí, top layer, por padrão, se você não mexe no ângulo, ele faz um ângulo e uma orientação, depois ele gira 90 e vai fazendo assim, né? Girando. Ele foi lá e colocou o ângulo em 90. Quando você coloca valor, o que o Cura faz? Ele vai usar somente aquele valor. Ele não vai usar aquele valor como referência e depois girar 90, não. Se você não põe nada, ele começa assim e depois faz assim. 45, 135. Ou como você adota a referência, certo? Como ele colocou 90, ele estava sempre 90. Como estava sempre 90, a peça, a parede, a wall, tinha uma curvatura assim, ó. Nessa curvatura, o que acontecia?
a top layer encostava, depois ela ia fazendo e riscando para tampar a parte de cima. Só que como a curvatura era muito grande, tinha ponto que ela não encontrava direito. Aí deu a sala, eu falei, cara, zero isso aí. E no fatiador, dava para ver que o top layer não tava tampando tudo direitinho. Porque como ele pôs o top layer só numa orientação, ela fazia assim. Então pensa aqui você tem uma wall que tem uma curva muito grande. Um top layer chegava aqui e o outro chegava aqui. Aqui ficava um vaziozinho entre as duas linhas. Entendeu? Porque o que acontece? Quando ele encosta, se um vai até aqui e o outro vai até aqui, no meio dos dois, quando faz a curvatura, você tem falha. Aí eu falei, não, reseta, deixa o ângulo fazer assim, assim, que um acaba tampando o outro, sobrepõe e some a parte de baixo, entendeu? Deixa eu ver no chat aqui, muito obrigado. No carretel, esse PLA mais está mínimo 205 e máximo 230. Nunca imprimi tão alto PLA. Talvez seja por ser o PLA mais que você falou, né? Talvez seja exatamente por isso, entendeu? Qual app você usa para fatiar? Pera aí. Cara, o Ultimaker cura praticamente todas as impressões. Qual app você fatiar, beleza? Exemplo, um Action. Luban. Mas o Luban é pra... Como é que fala? Luban não é pra resina, se eu não me engano? Ou tô enganado? Ou ele também serve para FDM? Porque, cara, eu só ouvi falar, mas eu nunca usei o Luban, não. Mas pra Action aqui, ó. Isso aqui é um que eu fiz no Cura, ó. Entendeu? Ó, o Edu falou que é litofane. Como é que é? Esse Luban é só pra litofane? Eu não sabia. Tanto é que eu achei que era pra receber, que eu nem tô ligado. Ah, tem no site agora. Só tem litofane, entendi. Ó, cara, se ele é... Valeu aí, ô Edu. Se é só pra litofane, tá aqui. Turn any 2D photo into a 3D printed photo. Ele não vai servir pra Action, não. A não ser que você faça o Action, né? Uma foto. Mas pra fazer normal, assim, impressão 3D, né? O ideal é que você use um fatiador, seja o Cura, o Prusa e tal. Beleza? André Silva, no seu curso você vai ensinar a fatiar com 4 extrusoras, depois a minha máquina pega 4 extrusoras, é uma Zonistar Z9 V5K Pro. Cara, não tem nenhuma aula sobre isso ainda não, mas ontem apareceu um aluno, ele tem uma BQI de 2. Entendeu? Ele tem uma BQI de 2, eu tô para comprar uma a mais aqui pra gente estudar isso aí, porque é interessante. Mas hoje não tem nada sobre isso não. Mas na verdade não foi nem o plantão, foi na mentoria de terça-feira. Mas hoje o curso não tem nada sobre isso. Eu pretendo fazer porque surgiu essa demanda e eu achei interessante achei um upgrade viável para fazer aqui na Ender também. Entendeu? Preenchimento, acho que pode interferir no top. Estou usando 10%, mas acho que ficou muito espaço interno. Pode e não pode. Vamos lá. Ele pode prejudicar o seu top. Vamos supor, se você usa um preenchimento muito baixo, o que você tem que fazer? Se o preenchimento é baixo, você tem que usar mais top layer. Lembra da questão do bridge? O seu top layer, ele sempre vai fazer bridge sobre o seu preenchimento, certo? A não ser que você não coloque preenchimento. Mas ele vai fazer bridge se você tiver preenchimento. Por quê? Porque o preenchimento, ele não é maciço, certo? Se o preenchimento não é maciço, ele tem vazios. Se ele tem vazios, esse top layer vai deixar material encostado lá na wall, vai passar num vazio, encostar num preenchimento, passar pelo vazio, encostar no preenchimento, vazio, preenchimento, vazio, preenchimento. Deixa eu arrumar isso aqui. Entendeu essa ideia? Então sim, ele pode. Mas o preenchimento aparentemente não está baixo, entendeu? O que vai falar mesmo é se é uma largura muito grande, mas não está baixo não. Entendeu? Por dúvida, ô Diego, coloca um top layer, coloca umas 5 camadas de top que deve resolver isso aí. Mas olha o fluxo, entendeu? Olha o fluxo porque provavelmente o fluxo estiver baixo, vai entregar o mesmo material, você vai começar a ter essas folgas. E assim, são folgas que você não vai ver, por exemplo, nas paredes lateral, porque lateral vai ficar um pouco, a peça vai ficar pequena. É folga que você não vai ver no preenchimento, o preenchimento está escondido. Mas em cima, onde a camada tem que encostar na outra, se ela entregar menos material, você começa a ver folga, entendeu? Então, calibra o fluxo, beleza?
Não vi um vídeo. Então, André, esse aluno meu, eu tava na mentoria na terça-feira, a gente tava com dificuldade também, ele não achou nenhum vídeo ensinando como é que montava. Aí eu ajudei ele a ligar as conexões lá, porque ele tá usando uso extrusora. Mas não tem muito material na internet mesmo, não. Boa noite, tudo bom? O Abel. Pablo, já ouviu falar sobre a GTEC A10M? Não consigo achar bico pra ela. M7, muito difícil. GTEC A10M. Deixa eu procurar aqui, mas... esse fabricante já, mas... A10M é impressora? Se for, não quero falar não. Não. Deixa eu ver aqui. Por que o bico M7 é muito difícil? A extrusora é diferente? Desculpa, o hot end é diferente? Mas não tinha ouvido falar não. Sobre a marca, sim, por alto. Mas a impressora em si, nunca ouvi falar não. Entendeu? Mas, cara, AliExpress, Gabriel. AliExpress vai ser onde você vai achar. Pesquisa lá, você vai achar algum anúncio, alguma coisa lá, bico para impressora tal. Beleza? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou esperar o delay chegar aí. Mas essa foi a nossa trigésima... Cadê? Quinta? Nossa, 46ª live Descomplicando a Impressão 3D. E amanhã a gente vai falar sobre tudo que você tem que fazer quando você comprar ou quando você for ligar a sua impressora, seja a primeira vez, segunda ou a 10ª vez. O passo a passo que eu penso, eu vou imprimir alguma coisa, vou ligar a impressora, o que eu tenho que fazer? O que são o mínimo que eu tenho que fazer aí para sair tudo ok, beleza? Amanhã às 7h07 também. Beleza, pessoal, boa noite. Até amanhã, a live tá gravada aí. E a gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Valeu todos, até mais.